Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Focados nos estudos? Bora lá hoje para mais um vídeo focado no concurso de bombinhas, segunda parte sobre a lei orgânica do município. Então vamos dar continuidade a toda a disposição geral da lei orgânica, né, que é a primeira parte. Para quem não conhece, a lei orgânica é a legislação que basicamente define as regras iniciais do município, da sua criação, do seu funcionamento, tanto da administração pública, tanto as atribuições do prefeito, pode ser atribuições do vice, atribuições de vereadores, funcionamento da Câmara, sobre saúde, assistência, tudo. E hoje vamos dar continuidade então a essa parte inicial sobre o funcionamento aí do poder executivo, uma parte também aí da Câmara e também do funcionamento em si da Prefeitura, beleza? Então vamos lá para esse segundo vídeo, lembrando que em breve teremos nosso simulado focado no concurso de bombinhas, tá bom? Daqui a uns 3, 4 vídeos eu vou informar para vocês a data e o link. O primeiro passo, então, que é comentado na lei orgânica, é sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. E quem que realiza a fiscalização, né? Por exemplo, do poder executivo? É o controle, né? É o poder legislativo junto com o controle externo. Então, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial, isso não somente em relação a números, mas também quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receita, será exercido pela Câmara Municipal, mediante também controle externo. E também o sistema de controle interno. Toda prefeitura, né, tem um sistema de controle interno, tem um setor que é responsável também por fazer a gestão, por fazer uma fiscalização, auditorias. E é claro que, né, temos o Poder Legislativo, que a função dele também é a fiscalização, junto com o controle externo, e aí nós temos o Tribunal de Contas do Estado, TCE de Santa Catarina. Beleza? E o Executivo, de acordo com a legislação, então, de acordo com a lei orgânica, tem que manter um sistema de controle interno. Para quê? Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia do controle, quanto à regularidade e realização da receita e despesa, acompanhar execuções de programa de trabalho, acompanhar o orçamento, avaliar os resultados, verificar a execução dos contratos. Então, o controle interno ele tem um sistema, né, que ele tem que ajudar a fiscalizar a utilização dos recursos, das despesas, analisar os contratos. O controle interno também dá parecer quando tem uma contratação nova, né, de um novo servidor, se está de acordo com as regras, de acordo com os requisitos lá básicos de ingresso que a gente viu na aula passada. Então, o controle interno também faz um parecer sobre isso. Analisa a regularidade, né, se está sendo feita de forma correta a realização de receitas e despesa. Lembrando que o poder executivo ele é exercido pelo prefeito, né? Então, o poder executivo ele é representado pelo prefeito, que tem o auxílio de secretários municipais, né? Secretários municipais ocupando cargos de uma mesma natureza, né? Então, são os secretários que são o braço direito, né? Fazem parte também do poder executivo e executam as ações conforme cada pasta. Uma regra interessante que tem na lei orgânica é que o prefeito e o vice obrigatoriamente têm que residir no município e não poderão dele se ausentar por mais de 15 dias, quando em território nacional, e por qualquer período quando fora dele, sem licença da Câmara Municipal. Então, se um prefeito quer participar de um congresso, ele precisa pedir autorização, né? Por exemplo, a Câmara, um congresso na Alemanha, vamos supor que teve um congresso, acho que foi há 2 anos atrás, de saneamento básico. Todos os prefeitos aqui da região de Santa Catarina foram lá para a Alemanha participar, né? Então tem que pedir a autorização da Câmara, sob pena de perda do mandato. E olha só, quando que ele pode, né, licenciar-se sem perda de subsídios?
Nas férias. Então, nas férias, ele pode licenciar-se sem perda de subsídios. Quando impossibilitado para o exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. Então, tá doente, pode sim licenciar-se, né? Quando em serviço ou missão de representação do município, devendo, no prazo de 15 dias, contados no final do serviço ou da missão, enviar à Câmara Municipal relatório da sua viagem, né? Então, olha só, quando em serviço para representar o município, né, ele tem que informar, né? Tem que informar no prazo de 15 dias depois, né, enviar um relatório circunstanciado da sua viagem. Então tem algumas regras, tem algumas exceções, né, que é possível sim fazer, né, uma viagem, tirar uma licença, tá? Tirar uma licença. Lembrando, né, missão, representação, doença ou engozo de férias, né? Prefeito também pode tirar férias, pessoal. Prefeito também pode tirar férias. E quais são as atribuições do prefeito? Então, a lei orgânica do município destaca, né? O que que ele tem que fazer? Eu trouxe algumas delas, né? Tem várias. A iniciativa de leis. Então, o prefeito tem a prerrogativa, né, de elaborar leis, encaminhar para a Câmara. O prefeito que representa o município, em juízo e fora dele. O prefeito sanciona, promulga, publica as leis aprovadas pela Câmara. Expede decretos, provém o serviço e obras de administração pública, veta os projetos ou não aprovados pela Câmara. Ele pode expedir decretos, portaria, atos administrativos, a sua nomeação, vai sair uma portaria. Se Deus quiser, você vai estudar, você está estudando, né? Você vai ser aprovado, vai ficar entre os primeiros, vai ser chamado. O prefeito que tem essa atribuição, né, da portaria permite ou autoriza o uso de bens municipais por terceiros. Então vamos supor, né, que vai ter uma festa e o prefeito vai conceder, né, conforme um edital, o uso desse bem público. É o prefeito, né, que pode e tem as suas competências conforme a legislação. Esse foi adicionado mais recente, no enviar no prazo de até 15 dias os pedidos de informações e documentos feitos pela Câmara. É bem comum, tá? A Câmara ela faz vários pedidos. Ah, eu quero saber quanto foi gasto com coleta de lixo, quanto foi gasto com energia. E, né, pela lei, o prefeito tem 15 dias para responder essas indicações, esses requerimentos, tá bom? Um outro ponto é que durante esse período é vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, bem como desempenhar função de administração em qualquer empresa privada. Isso mesmo, né? Então, o prefeito não pode ser o gestor de uma outra empresa. Então, ele não pode ser gestor de outra empresa e ser o prefeito, né? É incompatível. Compatível. E um ponto importante, e isso também se aplica aos secretários municipais. Então, os secretários municipais não podem, né, ser secretários e desempenhar em função de administração de qualquer empresa privada. Tá bom? Ponto importante. Ponto diferente também, né? Não é toda prefeitura que tem essa regra. Essa prefeitura tem essa regra, então é importante nós destacarmos. E os auxiliares diretos, quem são? Os secretários. Os auxiliares diretos do prefeito, a lei orgânica destaca que são os secretários, né? Ou ocupantes de cargos da mesma natureza. E os cargos são de livre nomeação e demissão, né? São cargos de confiança. Então pode ser demitido quando quiser, quando o prefeito aí bem entender. E cada secretário tem sua competência conforme, né, a secretaria. Então a saúde tem, a assistência tem uma e a educação tem outra. E além disso, tá? Além das competências de cada secretaria, né, a lei orgânica destaca que compete aos secretários subscrever atos e regulamentos referentes a seus órgãos. Então, por exemplo, o secretário da Fazenda pode fazer uma portaria sobre as multas de IPTU, pode fazer uma regra sobre a prestação de contas do ISS, vamos supor. Então, cada secretário pode elaborar atos e regulamentos sobre o seu setor. Expedir instruções
para a boa execução das leis, decretos, regulamentos e portarias. Então, ele pode subscrever atos, regulamentos ou expedir instruções também, instruções normativas. Apresentar ao prefeito relatório anual. Então, ele pode sim, tá, pessoal? Na realidade, ele tem que apresentar, né, tecnicamente, conforme a lei, relatório anual dos serviços realizados por suas repartições. E ele tem que comparecer à Câmara Municipal sempre que convocados, né? Então vamos supor, os vereadores estão reclamando que as obras não estão sendo concluídas. Vão solicitar que o secretário de obras compareça na Câmara. É uma obrigação, né, se convocado conforme a lei orgânica. Então, apresentar à Câmara Municipal, caso solicitado, comparecer. Apresentar um relatório anual para o prefeito sobre os serviços que foram feitos na secretaria, expedir instruções ou subscrever atos e regulamentos. Isso aqui, né, são alguns pontos bem comuns também de outros municípios, como por exemplo, prazo e validade de concurso, 2 anos podendo ser prorrogado, que é o caso do município atual, né? Então, Bombinhas, a gente viu, né, o nosso edital, será de 2 anos a validade, podendo ser prorrogado por 2, então você pode ser chamado no período de 4 anos. Isso aqui é bem comum em todos os cargos, em todas as prefeituras, né? Bem geral. Algumas é 1, mas no caso aqui são 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Lembrando que a investidura em cargo emprego público depende da aprovação prévia em concurso, de prova ou provas e títulos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos, assim como os estrangeiros também na forma da lei, né? E lembrando que nós temos o princípio aqui, né, da administração pública, que também estão na lei orgânica de Bombinhas: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o LIMP, e também destacam aqui, né, fora o LIMP, motivação, interesse público, transparência, que também estão destacados aí na nossa Constituição Federal. Ponto importante, olha só. Durante o prazo improrrogável do edital de convocação, aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Então, 5% dos cargos em comissão vão ter que ser assumidos por efetivos. Então, tem muitos efetivos que também assumem gerências, né? Gerências e chefias. Isso é interessante. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Então, você tem o direito aí de participar do sindicato dos servidores públicos. E os vencimentos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Pessoal, isso aqui são regras, tá? São princípios aí que estão definidos aí na lei orgânica, tá? Outro princípio que também é bem comum em outros municípios é a questão da vedação da acumulação. Então, não pode ser servidor, por exemplo, você não pode ser técnico administrativo numa prefeitura, em Bombinhas, de manhã e técnico administrativo em Porto Belo de tarde, tá? Não pode. Agora, porém, você pode, né? É vedado, é permitido, né? E aqui nós temos aqui, ó, é vedada a acumulação de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários e quando for os seguintes casos: 2 cargos de professores. Então você pode sim ser professor de Bombinhas e professor aí de Porto Belo. Sim. Você pode ser professor de Bombinhas, por exemplo, ou professor de Porto Belo e contador de Porto Belo, ou contador de Governador Celso Ramos. Pode sim, tá? Pode sim. Ou, né, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Então você pode sim ser médico de Bombinhas e médico de Itajaí, por exemplo, né? Isso é permitido legalmente.
Outra regra interessante, ó, é vedada a dispensa do servidor sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se ele eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Então você não pode dispensar um servidor que se candidatou para concorrer ao sindicato, e nem um ano após o final do mandato, a menos que ele cometa uma falta grave, né? É um professor que fez algo muito grave, né? Que bateu no aluno, né? Vamos supor, né? Depois que acabou o mandato. Então aí ele poderia até, né, sofrer um PAD. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação, né? Não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal. Então você não pode usar o Instagram da prefeitura para promover um prefeito, um vereador, a obra do prefeito, tal. Vocês podem observar, né, que os Instagrams de prefeitura eles tentam ser mais imparciais, né, para evitar problemas. A própria lei orgânica destaca, né, que tudo que for de público tem que ter caráter educativo e informativo e não pode ter nada, né, que relacione a um determinado servidor, a uma determinada autoridade ou agente, barra partido político. Importante. Depois das regras, nós vamos começar a conversa sobre servidores públicos. E olha só, primeiro ponto é que o município vai ter uma política de administração e remuneração de pessoal. Então a lei orgânica determina, né, que tem uma política de remuneração, uma revisão geral anual, né, que tem aí realmente algo definido. Plano de carreira, que nós vamos ver depois na sequência, tá? Calma que a gente vai ver aí em vídeos futuros. Não precisa se apressar. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema observará o quê? A natureza, o grau de responsabilidade, complexidade do cargo, né? Então a tendência é que quanto mais responsabilidade, maior também o salário, né? Maior a remuneração. Esse é um outro ponto. Também teremos quais são os requisitos. Então isso vai estar lá no estatuto. E as peculiaridades de cada cargo, as atribuições de cada cargo, né? Então essa é a ideia, né? Normalmente os maiores salários são aqueles que têm maiores responsabilidades. O regime jurídico dos servidores, qual que é? É o estatutário, né? Então é conforme o estatuto. Não é CLT, é estatutário, né? Que bom. Eu acho que é sempre mais interessante aí, no geral, para os servidores. O regime é estatutário. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Para destacar também, né, tá lá meio sozinho na lei orgânica, mas ele comenta 3 parágrafos sobre a guarda municipal. O município poderá constituir guarda municipal, força auxiliar destinada à proteção de seus bens e serviços. A lei de criação disporá sobre acesso, direitos, deveres e vantagens de regime de trabalho. Lembrando que sempre um guarda deverá entrar via provas ou prova de títulos, concurso público. E por fim, a consulta popular. O prefeito municipal poderá realizar consultas populares para observar, para entender sobre determinado assunto. Ele pode fazer em um bairro, no município todo, sobre qualquer assunto de interesse específico. E será assegurada, né, mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de discussão das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Então, as leis orçamentárias, né, deverão ter um incentivo para a participação popular, tá? Para esse vídeo era só, pessoal, bem rapidinho, alguns pontos principais. Estamos aí chegando quase na metade. Essa semana teremos o vídeo 3 e o vídeo 4 de legislação, lei orgânica para finalizarmos. Enquanto isso, foco nos estudos. Mantenham aí estudando específico e estudando o restante do edital, né? Pode deixar que a parte de legislação vamos ver aí toda nesse canal. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. Vamos que vamos e
Foco nos estudos. Bora, pessoal!